Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Gabriel Santos, seja bem-vindo a mais uma aula sobre o QGIS. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar like aqui nos vídeos e seguir a nossa playlist. Mantenha-se antenado aí e tamo junto, valeu! Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, acho que hoje vai ser o último vídeo, né? A gente vai ver como a gente vai criar shapes para vocês poderem fazer a de vocês, quando vocês forem fazer algum levantamento, fazer alguma pesquisa, levantamento de dados, seja o que for. Certo? Acho que vocês já estão cansados aí de ver todo o vídeo falar a mesma coisa na abertura. Eu vou ensinar para vocês como faz as shapes, como funciona esse processo de fazer as shapes. Uma coisinha que eu queria falar com vocês é sobre os arquivos. A gente já falou de shape, já falou de PDF, já falou de algumas coisinhas e pode ficar um pouco confuso. Então assim, um projeto do QGIS, né, que ele vai ter as configurações de como a shape vai ser mostrada, de quais shapes estão carregadas no arquivo, né, o satélite do Google, e as pranchas que a gente fez, ele não é o arquivo shape, ele é o arquivo do QGIS mesmo. Aí quando você estiver fazendo seu trabalho, se lembra de salvar, ó, o arquivo QGZ. Mas pois é, o que eu quero dizer é que eles são arquivos diferentes. Então assim, se eu mexo nessas shapes, por exemplo, apagar tudo isso aqui, se der o delete, e for salvo, independente se salvar no QGZ, né, nesse arquivo aqui do QGIS, a shape vai estar modificada na pasta onde ela foi carregada aqui, certo? O arquivo em si da shape vai ser modificado, não necessariamente só o QGZ. Então se eu for abrir outro arquivo, sem ser esse das vezes do Cais do Porto, e eu for carregar essa shape, ela vai estar incompleta porque eu acabei de apagar aqui. Quando você salva o arquivo assim, você preserva as pranchas. E como é que eu fiz a prancha, fiz a plotagem, depois que eu abri o PDF, eu vi que tinha alguma coisa errada, sendo que eu já fechei a janela. E aí eu faço tudo de novo? Não, não precisa. Você vem aqui, né, mostrar gerenciador de layout, e aí ele vai estar aqui mostrando as pranchas que você já fez, né? Isso se perde se você não salvar em QGZ, certo? Mas se você ficar salvando o projeto, ele vai deixar aqui, bonitinho. Vocês se lembram quando eu expliquei como é que funciona o shape e tal, né? Lembrou de cada lote aqui tem informação diferente e tal, que a gente pode vir aqui na tabelinha ver. Por exemplo, posso vir aqui, se eu selecionar esses lotes aqui, certo? Vocês estão vendo que ele está selecionado. Se eu vir aqui na janelinha, eu posso ver quais são os lotes que ele está falando. São todos esses de azul. Eu quero ver o tamanho e as informações desse lote aqui em específico. Selecionei o lote e aqui na tabelinha vai ter todas as informações que eu quero. Então a identificação dele é o lote 1250, a área do lote 56,22 metros, atestada 3,87, por aí vai. Isso tudo aqui está arquivado na shape. E aí quando eu for fazer, a gente vai colocar essas informações. Eu posso vir aqui, ó, nova camada shapefile. Eu vou criar aqui um arquivo de shape. Vou colocar aqui, zona 1, por exemplo. Coloquei o nome nos 3 pontinhos. Eu vou salvar onde ele vai ficar. Deixa eu criar uma pasta aqui de exemplo. Zona 1 QGIS. Se eu vier colocar aqui, zona 1, e apertar salvar, ele vai começar a salvar os arquivos lá, à medida que eu for fazendo, certo? A codificação System, vocês deixam no System. O tipo de geometria vai depender do tipo de shape que vocês vão fazer, aquele negócio que eu expliquei, né? Se for de localização de postos de saúde, normalmente usa multiponto ou ponto, né? Se for rua, usam linhas normalmente. E se for lote, polígono, certo? Então vamos fazer aqui o polígono. E quando vocês forem colocar aqui nessa barrinha, né, vocês estão vendo que tem aqui EPSG, não sei o que, marcador e tal. Isso tem que estar igual aos dados georreferenciados que a gente colocou lá no primeiro episódio da nossa playlist, certo? Lá nas configurações iniciais, que no caso foi o SIGAS 2000, o TM Zone 24S, certo? Porque senão ele vai alegar que está dando problema, né, com o georreferenciamento, e vocês vão ter que colocar o certo, beleza? E os campos são justamente as coisas que a gente vê naquela tabelinha que eu acabei de mostrar. O de identificação, ele coloca automaticamente, mas eu posso ter um campo de área, né, colocar um campo de área do lote. O dado é de texto? Não. O dado de área é um dado numérico, certo? O que seria um dado de texto, então? Dado de texto seria um uso, por exemplo. Eu vou digitar e dizer o uso do local. Não vou expressar por números, vou expressar por texto, dizendo o que é, certo? O que for de número eu coloco aqui. E aí, para ter eu posso colocar números inteiros ou números decimais. Para ter uma exatidão maior, a gente coloca o decimal. Aqui no comprimento é o tanto de caracteres
que ele pode, que eu posso digitar nele, e a precisão vai ser o tanto de caracteres depois da vírgula. Então bota 2. Acho que 2 dá bom. E aí eu venho aqui e adicionar o campus na lista. Ele vai aparecer aqui embaixo. Quando eu apertar OK, ele vai criar a shape aqui, ó, zona 1. Acabei de fazer. Se eu tirar as outras, vocês vão ver que não tem nada na shape. A gente vai já resolver isso aí. Mas o que eu queria mostrar primeiro? Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, a gente vem aqui, ó, a estrutura dos campos. Ele vai mostrar a tabelinha. Se lembra? Então, a identificação já tinha. A área do lote eu criei. Mas eu esqueci de colocar o uso do solo, né? Esqueci de colocar a identificação do uso do solo quando eu for criar meu shape. Fácil, você vem aqui alternar o modo de adição, e esta é a opção de adicionar um novo campo ou de excluir campo. Então, se eu quiser excluir esse da área do lote, aperta aqui no excluir campo. Se eu quiser só adicionar o do uso do solo, eu venho aqui, ó, o nome, uso solo, o tipo, no nosso caso é o texto, e o comprimento, né, os caracteres. Então dá OK. E aqui temos o uso do solo. E se eu clicar aqui naquela tabelinha, ele não vai aparecer nada. Por que não vai aparecer nada? Porque eu não criei os polígonos ainda, certo? E é o que a gente vai fazer agora. E aí, como é que a gente faz para colocar, né, os lotes aqui, para a gente fazer o levantamento e tal? Sim, então a gente vem aqui, dando o zona 1 selecionado, a gente vem no lapisinho para alterar a adição, e para começar a fazer, a gente vem no adicionar polígono, certo? Clicou, ó, vocês vão ver que o mouse vai mudar, ele vai ter essa cruz aqui, e aí a gente pode vir, ó, vem de lote em lote e vai fazendo o levantamento, certo? Terminou o lote, e aí como é que eu faço? Aperto Enter, não vai, aperto espaço, não vai. Como é que eu faço para terminar isso aqui, encerrar isso aqui como um lote? Eu clico com o botão direito, clicou com o botão direito, ele vai dar aqui, ó, os atributos, pedindo para identificar o lote 15, sei lá, de área do lote 10 metros quadrados. Isso aqui eu estou chutando, tá? Eu dei OK, ele vai começar a aparecer, certo? Aí pronto, satisfeito aqui com a minha edição, salvei e tal. Vamos sair daí da edição. Se eu selecionar aqui, ó, a ferramenta aqui, e eu apertar na tabelinha, ele vai mostrar a identificação do lote é o 15 e a área do lote é 10, certo? E aí qual é o X da questão? Aqui no QGIS, quando vocês forem fazer esse levantamento, vocês não vão tirar os dados do programa em si, certo? Eu posso até vir aqui, ó, colocar na linha para fazer a área, né? A gente pega aqui, ó, um lado, clicou, ele vai botar aqui, o outro, clicou de novo, a gente multiplica e aí tira o valor. Tem que, isso ele não faz aqui, a gente tem que ir anotando e tal. Ao menos é a técnica que eu conheço, certo? E é assim mesmo. Quando eu fiz esse levantamento das ex do Cais do Porto, a gente combinou em equipe de fazer como? A gente fez uma planilha, né, com os dados que a gente ia precisar. A professora passou a lista de coisas que a gente precisava para fazer o levantamento, que no caso vinha nessa shape aqui, ó, do setor X. No caso, se tinha rede de água, rede de esgoto, o uso, o número de pavimentos, número de recuo, testada, área do lote e identificação. Então a gente tinha uma planilha para catalogar todos os lotes, né? Todos os lotes tinham identificação, todos os lotes tinham a área, tinham atestado, número de recuos e tal, e tal, e tal. E aí quando a gente foi fazer a shape, a gente criou, a gente colocou aqui na tabela, colocou todas as formações que precisava e foi de lote em lote, identificando e tirando a parte, né, fora do QGIS, levantando esses dados. Quando a gente foi para o QGIS, a gente só colocando os dados que a gente já tinha levantado, certo? Então, não tem muito o que fazer. O programa, ele salva esses dados, mas ele não vai tirar esses dados por você, certo? Ao menos o jeito que me ensinaram foi desse jeito. Pode ser que exista como, mas eu desconheço. Infelizmente, é um trabalho difícil, é um trabalho complicado. Não depende só do programa, mas depois que você faz esses dados, vocês viram as possibilidades que o programa oferece. Então, o trabalho é basicamente isso. Você vai colocando, criando os lotes, vai identificando, colocando os dados. Esqueci de botar as informações. Aí vem aqui na tabela, ó. Ele vai estar aqui dando
dando como se não tivesse as informações. Ah, mas vamos supor que tem vários, que eu esqueci, por algum acaso. Abre a tabelinha, ó, e seleciona. Selecionou, ele vai dizer qual que é qual, aí você coloca, lote 12, isso aqui. Tem 12 metros quadrados. E esse aqui, opa. Esse aqui é o lote 13, tem 5 metros quadrados. E por aí vai, certo? E aí quando você estiver levantando, vai acontecer o quê? Um lote está do lado do outro, certo? Então eu levantei esse aqui já, e vai ter esse aqui do outro lado, e aí eu vou ficar certo. Como é que eu acerto esse bicho aqui no meio? Para não ter que dar a zona até a morte, não correr o perigo de botar errado, a gente faz o Snapping Tool, né? Que é esse imãzinho. Se não estiver aparecendo, a gente clica com o botão direito, né? Aquela mesma coisa, e coloca aqui, ó, ferramentas de aderência, certo? E a gente clicando aqui no imã, você configura, né? Abre a opção de aderência, aí você coloca, ó, aqui no lado, ó, todas as camadas, né? E aqui provavelmente vai estar só vértice, você coloca vértice e segmento, certo? Que é o que ele vai fazer, ó. Quando você estiver na pontinha, ele vai grudar, ó, na pontinha, certo? Se ele pegar do meio, ó, ele vai grudar também. Se for só isso aqui, o lote, por exemplo, ele pegou, entendeu? E aí você vai fazendo, ó, vai olhando cada formato de edifício e vai fazendo lote. Tem coisa que realmente não tem como ter muita certeza. Tem um tom um pouquinho mais escuro aqui, um tom um pouquinho mais claro. Não tem como você saber às vezes, certo? Mas o ideal é que vocês façam o levantamento com a maior sensibilidade possível. Em um levantamento de verdade, você não pode simplesmente pegar e desconsiderar várias casas. Pegar, tipo, faz um levantamento assim, que pega um lote, que considera um lote que são, na verdade, 5, 6, certo? Então vocês tenham essa sensibilidade de tentar fazer um levantamento certo, um levantamento coerente, para fazer um bom trabalho. Tem coisa que pode ajudar vocês, são as ferramentas DXF, certo? Eu não mostrei para vocês ainda, mostrei para vocês mais os shapes, mas funciona quase do mesmo jeito. Então a gente vem aqui, ó, adicionar camada vetorial e tal, mesmo negócio, arquivo, system. E aí, lá no Drive, eu disponibilizei para vocês. E aí se selecionar aqui, ó, DXF, está lá na pastinha do Drive. Posso colocar, ó, edificações. Botar abrir, adicionar. E aí eu seleciono, né, o sistema de coordenadas de referência, certo? O SRC. Que o nosso é o Sirgas 2000, como a gente já viu. Achou, deu ok, adicionou, e aqui a gente tem, ó, esse arquivo. Tá um pouquinho difícil de ver, mas se a gente vem aqui, ó, rapidinho, simbologia e tal, vou aumentar um pouquinho, aumentar para 8. Ó, já é um pouquinho mais fácil de tentar distinguir esses lotes, certo? Não se baseie 100% por ele, porque talvez ele esteja desatualizado e tal. Vocês tenham isso aqui só para dar uma luz, mas na realidade a gente pode ver que tem algumas coisinhas que não batem, ó. Esse aqui não está alinhado, ó. Tem esse outro aqui do lado que ele não considerou, entendeu? Então isso aqui pode ajudar bastante na hora que vocês forem fazer o levantamento, mas não tomem como garantido, certo? Façam o levantamento de vocês. E aí algo importante também que eu queria falar é que quando eu fiz o meu levantamento, eu separei a zona 1. A zona 1, que foi a zona que eu fiquei, foi essa parte aqui de cima. Né? No caso, você estiver fazendo projeto em equipe de levantamento, né? Não é possível a pessoa fazer tudo isso sozinha. Né? Ainda mais numa disciplina que é tão rápido. Né? Uma equipe só de 4 pessoas não consegue levantar isso tudo tão rápido. E a gente tem um cronograma lá na faculdade e tem que seguir. Então a gente separou em equipes, né? A zona 1 ficou aqui, nessa parte de cima, a zona 2, zona 3 aqui, zona 4, não sei o que. Foi dividindo as redes todinha em equipes, para cada uma fazer um levantamento detalhado. E aí, o que foi que aconteceu? A gente fez cada equipe em cada zona e no final a gente juntou. No final ficou esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui todinho. Então se vocês verem, ó, foi um trabalho bem minucioso que foi sendo feito e foi juntando de todas as equipes. Se a gente ver aqui na tabelinha, ó, a gente vê, ó, que está a identificação,
A área do lote está estrada, número de recursos, número de pavimentos, uso, rede de água, rede de esgoto. É aquele mesmo arquivinho que a gente começou, ó. As shapes foram formadas a partir dele, certo? De um mesmo documento. Por que que isso foi feito? Porque, ó, a gente criou essas informações, identificação, área do lote, não sei o que, com o mesmo caractere, com o mesmo jeito de escrita. Área, underline, lote. Né? Tudo minúsculo e tal. Por quê? Porque se uma equipe chegasse, a minha equipe da Zona 1, certo? A gente escreveu área, underline, lote, certo? A equipe 2, se escrever área, lote, sem underline, vai virar outra identificação. Se outra equipe chegar a escrever área do lote separado, vai ficar outra identificação. E tudo vai ser sobre a mesma coisa, sendo que quando você for fazer os mapas, né, além da simbologia, vai ser mais difícil categorizar. Então, tenham em mente, se vocês forem fazer um trabalho coletivo, né, de juntar shapes depois e tal, tenham em mente que precisa ter uma uniformidade quando vocês forem identificar, né, as shapes, identificar as informações, porque senão vai ficar muito bagunçado, certo? Então precisa ter uma organização para quando o produto final estiver pronto, for juntado todas as partes individuais, não ficar um negócio horrível. Fique um negócio coerente, fique um negócio bonitinho, bem organizado. Isso é muito importante quando vocês forem fazer trabalhos em equipe. E eu acho que é isso aí. A base já está pronta, né? Falta só vocês irem e criarem, certo? Façam as shapes de vocês. Me mandem dúvidas, né? Caso vocês estiverem tendo muitas dúvidas e tal, precisem de um outro vídeo para explicar mais alguma coisa que eu falei, eu posso juntar depois as dúvidas que muitas pessoas tiveram e fazer um vídeo respondendo essas dúvidas. Mas só se tiver muita demanda mesmo. O mini curso se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha sido legal, tenha sido claro, que eu tenha conseguido passar informações legais para vocês, que vocês tenham conseguido aprender. Agradeço a todos vocês que viram até aqui o final, né, que persistiram. Tudo de bom aí, muitíssimo obrigado e valeu! Pois é isso, Brasil. Acho que não tem mais nada do carro. Acho meia hora.